Olá, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho. Nesta aula, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho vai lhe ensinar aspectos relacionados à ajuda compensatória prevista no artigo 9º da medida 936. Você verá como o valor da ajuda deve ser definido, qual a sua natureza, verá se ela entra ou não na base de cálculo de tributos e FGTS, e o spoiler aqui é de que não entra, mas veremos adiante. E também verá que a ajuda de custo pode ser excluída do lucro líquido para cálculo de contribuição social sobre o lucro líquido e sobre o imposto de renda da empresa. Vamos ver essa aula? Bem, a ajuda compensatória não se confunde com benefício emergencial. A ajuda ela é paga pelo empregador de forma voluntária, exceto se ele se enquadrar no artigo 8º, parágrafo 5º da medida 936. Isso nós veremos ali adiante. Mas a regra geral é que a ajuda ela é voluntária e paga pelo empregador. Já o benefício ele é pago pelo governo e tem o seu valor definido no artigo 5º. A ajuda compensatória, a finalidade dela é complementar a renda do trabalhador neste período de crise. Isso porque o salário contratual será sempre superior à remuneração que o empregado vai receber durante a crise, seja ela efetuada pelo governo via benefício, ou seja, via empregador, pela via do salário reduzido, mais benefício, mais ajuda, se for do interesse e da possibilidade financeira do empregador. O artigo 9º prevê, então, esse poderá, né? Então, a ajuda ela é uma faculdade do empregador e ela vai ser paga na base mensal. A ajuda compensatória, ela tem o seu valor definido, então, em acordo individual ou coletivo, e ela tem uma natureza indenizatória. A ajuda compensatória, então, possui natureza indenizatória, e o seu valor é definido individual ou coletivamente. A ajuda compensatória, dada a sua natureza, ela acaba não entrando na base de cálculo de impostos e tributos. Isso é muito importante e a gente vai dar uma olhadinha agora no parágrafo 1º do artigo 9º, que vai falar o seguinte, que a ajuda não integra base de cálculo, né? Inciso 3º, não integra, né? Então, começando aqui pelo 3º, ela não vai integrar a base de cálculo do imposto de renda do empregado. Isso significa que quando o contador for incluir na folha, né? For incluir no contra-cheque essa ajuda compensatória, ele não vai jogar essa ajuda na base de cálculo do imposto de renda do empregado, caso esse imposto seja retido na fonte. Também não vai integrar o lucro líquido das empresas, né? Também para o imposto de renda da pessoa jurídica. E também não entra para o lucro líquido da contribuição social. A ajuda compensatória também não vai integrar o cálculo da contribuição previdenciária e dos outros tributos incidentes sobre a folha, e também não vai entrar na base de cálculo para o FGTS, né? Isso tudo dada a natureza indenizatória da ajuda compensatória. Isso é um incentivo, né, para que o empregador faça o pagamento dessas verbas se ele tiver essa possibilidade financeira, claro, de manter essa ajuda compensatória ao seu empregado. Né? Então, é bem importante a gente pensar nas repercussões financeiras, né, sob o ponto de vista dos impostos, né, do leão. A ajuda compensatória, então, ela está dentro, ela está blindada, né, nesse guarda-chuva da natureza dela, que é indenizatória, né? E isso faz com que não tenha, né, essas repercussões sobre o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a contribuição previdenciária ao INSS e também sobre o FGTS. Esse slide aqui é para a gente fazer o resuminho do parágrafo 1º do 9º. É importante nós destacarmos que a ajuda compensatória ela não integra o salário reduzido pago pelo empregador e não se confunde com ele de forma alguma. Tá? Então, a ajuda compensatória ela é uma prestação pecuniária, né? Ela é dinheiro na mão do empregado, dado pelo empregador, assim como o salário. A diferença entre uma coisa e outra é que o salário reduzido ele é imposto pela 936, né? Então, quando há redução proporcional de jornada e salários, o empregador tem que fazer a remuneração daquelas horas que ele realmente está usufruindo daquele trabalho do empregado. Já a ajuda compensatória ela é facultativa, então, embora o empregador pague as duas, elas são muito diferentes entre si. A ajuda compensatória na suspensão temporária,
ela pode ou não ser obrigatória, né? Então, a regra da ajuda é que ela seja facultativa. Entretanto, na suspensão temporária de contrato de trabalho, quando a empresa tenha oferido em 2019, né, um lucro, né, receita bruta de mais de 4,8 milhões de reais, essa empresa vai ter que pagar ajuda compensatória para o seu empregado. Então, deixa de ser facultativo para essas empresas na suspensão. A ajuda passa a ser obrigatória na suspensão em empresas que têm esse porte econômico, né, que auferiram receita bruta superior a 4,8 mil em 2019. Então, isso está previsto, né, no artigo 8º, parágrafo 5º da medida. A empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a 4,8 mil somente pode suspender o contrato mediante pagamento de ajuda compensatória. E essa ajuda vai ser de 30% do valor do salário do empregado. E aí o empregado vai receber do governo 70% daquilo que teria direito caso gozasse de seguro-desemprego, tá? Então o empregado vai ter a sua renda aumentada sempre que a empresa estiver enquadrada neste artigo, nesse parágrafo 5º. E assim a gente encerra mais uma aula. Vamos recapitular o que aprendemos? Nessa aula a gente aprendeu sobre como definir o valor da ajuda compensatória. Essa definição de valor deve se dar mediante acordo individual ou negociação coletiva. Nós vimos também que essa ajuda compensatória tem natureza indenizatória e que isso acaba repercutindo, né, refletindo na sua exclusão da base de cálculo de tributos e FGTS. A gente viu também que a ajuda não vai entrar para o cálculo do lucro líquido das empresas. E isso também tem repercussões financeiras importantes. Tudo isso para quê? Para que o empregador seja incentivado a adotar, né, a implantar a ajuda compensatória durante a suspensão e a redução. Muito obrigada por ficar conosco. Até a próxima aula.